Então, trabalhar numa empresa geralmente significa que todos estão a trabalhar para o mesmo fim. Ou seja, todos querem que a empresa se dê bem, todos querem que os produtos que, que vendam todos tenham sucesso, todos têm este mesmo objetivo. A mesma coisa acontece geralmente com equipas, como por exemplo equipas de futebol. Todos querem que o clube ganhe, todos querem, todos jogam e todos dão o seu melhor para que a equipa marque golos ou marque pontos e tenha o melhor resultado. No capítulo 3 de Filipenses, parece que Paulo age como se fosse um treinador, em que motiva e fala com os seus jogadores para que tenham o melhor desempenho, para que possam ganhar aquele jogo. E parece também que é aquele treinador que dá o exemplo, aquele treinador que vai à frente, apanha com as balas e então os jogadores ainda se sentem mais motivados para jogar e para dar o seu melhor. Nós também precisamos ser como uma equipa, nós, igreja. Precisamos de nos unir, precisamos de nos motivar uns aos outros para que possamos dar o nosso melhor lá fora, para que os outros vejam que realmente somos um povo unido. Vamos então abrir em Filipenses 3 e vamos ler todo o capítulo 3 de Filipenses. Filipenses 3, que diz: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerai perda por causa de Cristo. Sim, de veras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo
havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos na cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E Paulo dá aqui uma noção de alegria cristã, ou seja, Paulo afirma que a alegria cristã deve passar por cima de todos os altos e baixos da nossa vida terrena. Paulo tem algum fundamento quando fala disto, porque ele escreve esta carta quando está preso. Mas nós sabemos que nem sempre isso acontece. Termos altos e baixos na nossa vida é normal. E estes altos e baixos influenciam o nosso estado de espírito. Mas aquilo que nós devemos reter aqui é que ninguém nos pode tirar o nosso Salvador. E por isso nós podemos encontrar sempre conforto e sempre alegria nele. Podemos dizer que é uma fonte de descanso e alegria inesgotável, porque de facto Deus está sempre pronto para nós, para nos confortar e para nos ajudar. No versículo 2, Paulo alerta para os falsos profetas. Paulo até repete por 3 vezes a palavra acautelai-vos. Isto mostra uma grande preocupação de Paulo para com os crentes em Filipos. Paulo chega mesmo a comparar estes falsos profetas com cães. Os cães na altura eram um animal de rua, era um animal imundo. E Paulo aplica este termo porque estas pessoas procuravam corromper a igreja. Eram também pessoas que procuravam espalhar falsos ensinamentos. Faziam-se passar por crentes de igrejas para entrar nas igrejas, mas depois procuravam espalhar maus ensinamentos quando estavam lá dentro. No versículo 3, Paulo fala sobre uma verdadeira circuncisão. Estes falsos profetas defendiam que era necessário serem circuncidados. Esta palavra é complicada para mim, sendo gago. Eles defendiam que eram necessários serem circuncidados para serem salvos, mas apenas falavam no ato físico da circuncisão, ou seja, eles cingiam-se ao ato carnal. Nós, os crentes, somos
a circuncisão, ou seja, nós somos aqueles, ou devemos ser aqueles, para quem a carne não vale nada, para quem as coisas deste mundo não têm qualquer valor. O facto de nós sermos circuncidados significa que não queremos saber mais daquilo que está lá fora, no mundo, mas queremos sim saber de Cristo e saber de viver conforme Cristo. Nós somos aqueles que dependemos da força de Deus para tudo. E devemos continuar assim, devemos continuar a precisar de Deus para tudo na nossa vida. Paulo apresenta até 3 pontos das pessoas que são verdadeiramente circuncidados, que são: adoramos a Deus no Espírito, gloriamo-nos em Cristo e não confiamos na carne. Estas três características são três características que devem ser que devem estar presentes num crente que realmente deseja seguir a Cristo. A forma como Paulo fala destes falsos profetas também é algo que dá que pensar. Eles podiam pensar que eram uma classe à parte, que eram superiores, mas a verdade é que Paulo também veio de uma classe elevada. Paulo foi circuncidado ao 8º dia, fazia parte do povo escolhido de Deus, ou seja, era da linhagem de Israel, pertencia à tribo de Benjamim, que era considerado uma tribo líder na altura, pertencia ainda a um segmento da nação que conservou a sua língua, que conservou os seus costumes, que conservou os seus ritos originais. Paulo, segundo a lei, era fariseu, e quanto ao zelo, Paulo perseguiu a igreja. Lembremos-nos dos tempos iniciais de Paulo, quando ele perseguia efetivamente os crentes porque pensava que estava a fazer o que era correto. Quanto à justiça na lei, Paulo era irrepreensível. O que é que isto tudo quer dizer? Os falsos profetas julgavam-se melhores pelo seu passado, de quem descendiam, de onde vinham, e todas essas características. Mas o que Paulo aqui prova é que se eles tinham com que se vangloriar, então Paulo tinha mais com que se vangloriar por causa de todas estas características que ele refere. Mas o que aprendemos aqui é que nada disto vale para Deus. Paulo acabou por renunciar tudo isto. Paulo acabou por colocar tudo isto para trás das costas, porque Paulo queria viver para Cristo. E para Cristo não interessa de onde nós vimos, o que nós fazemos, não interessa a nossa herança, as nossas posses monetárias. Isso não interessa. O que conta é mesmo acreditarmos em quem Deus é vivermos para Ele, é dedicarmos a Ele toda a nossa vida. O versículo 7 fala exatamente isto. Paulo enumerou tudo isto, mas depois afirma que deixou tudo isto
para seguir a Cristo. Aquilo que eventualmente lhe podia dar algo nesta vida, ele deitou isto tudo fora para que pudesse viver para Cristo, porque realmente isso é que conta. E nós, será que nós fazemos o mesmo? Podemos esforçar-nos por conseguir muita coisa e ter muito sucesso profissional e ter muitos bens, e atenção, não há nada de errado com isto, não há nada de errado em ter este sucesso profissional ou ter este poder monetário, digamos assim, mas estaremos nós a colocar o nosso coração no sítio certo? Todo o ganho monetário, físico, moral, etc., que possamos estar a ganhar, nada se compara àquilo que ganhamos em Cristo. No caso de Paulo, vemos mesmo que enquanto ele confiou nestas coisas terrenas, ele nunca foi verdadeiramente salvo. Só quando ele se libertou de tudo isto é que foi realmente salvo. No versículo 8, vemos isso mesmo. Paulo renunciou a tudo para que se pudesse aproximar mais de Cristo. Paulo considera mesmo que todas as outras coisas são perda quando comparado com o que se ganha em Cristo. E até ao versículo 11, Paulo reforça o quanto vale a pena viver para Cristo e o quanto ele deseja viver em Cristo. No versículo 9, ele lembra aquilo que era antes da sua conversão e o quanto foi mudado. Ele passou a ser achado em Cristo, ou seja, começaram a conhecê-lo como alguém que segue a Cristo. E isto também se refletiu no trabalho dele, onde ele deixou de exercer justiça que vinha da lei dos homens e começou a procurar exercer justiça que vinha de Deus. Esta justiça só é conferida àqueles que aceitam Jesus como único e verdadeiro Salvador. No versículo 10, vemos que Paulo pretende viver como Jesus viveu. Se Jesus sofreu, então Paulo também quer sofrer. Se Jesus morreu, então Paulo também quer morrer ao serviço de Deus. E isto é tremendo. Isto mostra uma dedicação extrema por parte de Paulo. Nota-se que Paulo não quer saber mesmo daquilo que possa ter nesta vida terrena. Aquilo que lhe interessa é viver à imagem de Cristo. É passar a imagem de Cristo a todos quanto for possível. Acredito também que Paulo viva uma tamanha alegria em Cristo e que quer passar tudo isto a todos quanto seja possível, para que outros também possam desfrutar desta alegria. Contudo, é de notar que Paulo não queria viver assim para tentar substituir Cristo. Não era isso. Paulo nunca pensou nisto. Mas Paulo acredita que seria incoerente viver uma vida de luxo, uma vida descansada, aqui neste mundo, este mundo que rejeitou o Senhor, este mundo que açoitou o Senhor e, por último, este mundo que crucificou o Senhor.
No versículo 12, vemos que Paulo fala da perfeição que ainda não alcançou e é algo que nós também devemos procurar alcançar. Paulo sabe que nunca iria conseguir chegar à perfeição de Cristo, mas, no entanto, ele continua a batalhar diariamente para se tentar chegar o mais perto desta condição. Até ao versículo 14, nota-se que Paulo é um homem com um propósito, é um homem com um objetivo. E nota-se que não está disposto a baixar os braços até alcançar esse objetivo. Ele chama mesmo de alvo, de prémio. E faz lembrar um atleta que tem aquele objetivo e que no final ganha a sua medalha. E é um ensinamento também para nós. Estamos nós dispostos a fazer esta corrida, a fazer este esforço? Temos nós a nossa mente bem focada neste objetivo que é Cristo? Todos nós devemos procurar ter este desejo de procurar mais Cristo e de querer seguir mais a Cristo. Devemos sempre procurar sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. No versículo 15, vemos mesmo que Paulo afirma que este é o único caminho. Poderão haver mais pessoas que não concordem com isto, mas aqueles que querem realmente conhecer a verdade, Deus vai esclarecer essa pessoa e vai abrir os olhos a essa pessoa. Paulo acrescenta ainda que devemos viver pela luz que Deus nos dá. Muitas vezes podemos até pensar que precisamos de chegar a um certo nível de entendimento para compreendermos algo que Deus nos mostra. Mas Deus não funciona assim. Deus mostra a sua vontade de acordo com a nossa compreensão. Muitas vezes ouvimos o ditado: faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Mas neste caso Paulo é diferente. Paulo encoraja para sermos imitadores dele, e ele tinha razão em dizer isto, porque de facto Paulo era um exemplo da vida cristã a seguir. E da mesma forma diz também que eles diz também quem eles não devem seguir. Paulo mostra os dois exemplos e mais uma vez vemos aqui a preocupação que Paulo tinha para com os crentes em Filipos. Este carinho que Paulo tinha pelos crentes em Filipos é bem notório. Mais uma vez faz lembrar como se todos jogassem na mesma equipa ou se trabalhassem para a mesma empresa. Alertam os colegas do que é que pode correr mal e o que é que pode correr bem. Porque no fundo eles têm o mesmo objetivo e eles querem muito que esse objetivo seja alcançado. Mesmo nas nossas igrejas, é algo que nós devemos reforçar e que devemos aprender. Nós estamos a lutar por um objetivo. Nós que queremos espalhar a palavra de Deus. Queremos que a palavra de Deus vá em frente, que seja conhecida. E para isso nós devemos trabalhar em equipa, fazendo isto mesmo, ajudando uns aos outros, alertando uns aos outros. Tal como diz o versículo 20, a nossa cidade
está nos céus. O nosso objetivo está no céu, onde finalmente nós veremos e estaremos com o nosso Deus. E quando lá chegarmos, será perfeito, porque deixaremos este corpo, teremos um corpo novo, um corpo moralmente idêntico ao do Senhor Jesus, e estaremos livres do pecado para sempre. Que possamos de facto ser como Paulo, alguém que procura e tem sede de Cristo, alguém que nega tudo a favor de uma vida plena em Cristo. Que possamos ser mais um colega ou mais um jogador que ajuda a levar a equipa para o topo, que ajuda a ganhar, que ajuda a chegar àquele objetivo. Que possamos a cada dia procurar mais os seus ensinos, que possamos ser uma porta aberta para que outras pessoas também possam conhecer a palavra de Deus, e que possamos ser testemunhas vivas e exemplos vivos de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra.